assassinato repugnante, revoltante, do refugiado congolês Moise Kabagambe nas praias do Rio de Janeiro por causa de uma vingança banal, provoca um profundo mal-estar que tem a ver não apenas com o nosso racismo, a violência do país, mas também com a violação de um princípio fundamental da civilização, que é o dever da hospitalidade. E hoje eu vou falar para vocês como este dever da hospitalidade tão importante aparece na obra de grandes clássicos da literatura como Homero e Dante Alighieri. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui nesse canal eu comento sempre como a literatura, a grande literatura do passado e do presente, diz respeito à nossa realidade presente. Bom, e a gente tem um fato que foi muito perturbador, muito chocante que aconteceu recentemente, na semana passada, que foi o assassinato de um refugiado congolês chamado Moise Kabagambe, que tinha vindo para o Brasil em 2011, morava no Rio de Janeiro, veio criança ainda e 10 anos depois, ele devia estar na casa dos 23 anos, mais ou menos, por conta de um acerto, de um pagamento, de um quiosque para o qual ele prestava serviço, ele foi espancado, linchado, enfim, morrendo, numa cena que ficou registrada e circulou pelas redes sociais e provocou um profundo mal-estar, né? Como é que por causa dessa amarga ironia de alguém que foge de um país conflagrado. Ele tinha vindo para o Brasil por conta de problemas políticos que aconteciam no Congo, da violência decorrente de problemas políticos, e acaba sendo morto pela violência endêmica que tem no Brasil, que tem até certa conotação política, mas ela é até mais profunda, ela tem a ver com uma sociedade profundamente desigual, que é um problema político, mas enfim, que transcende e atravessa diferentes governos, gestões, regimes, seja lá o que for. É uma coisa realmente intrínseca ao país. E aí eu fiquei me perguntando, até pela repercussão que isso teve, com protestos em ruas do Brasil contra esse assassinato, pedindo a punição dos responsáveis por esse assassinato, por que num país em que a gente pode contabilizar morte de jovens negros, hora a hora, se bobear minuto a minuto, o assassinato de um rapaz como Moise chocou tanto ou mais do que o assassinato de tantos brasileiros que acontecem em índices comparáveis a grandes conflitos, a guerras, assim, a guerra da Síria, que é um dos grandes conflitos contemporâneos. Se a gente olhar o índice de criminalidade e assassinato, morticínio no Brasil, a gente pode comparar com algumas das guerras contemporâneas. Isso não é de hoje, né? Eu lembro quando teve guerra entre Líbano e Israel, a gente via o noticiário das mortes no Rio de Janeiro ou em São Paulo e via que as mortes aqui eram maiores, os assassinatos eram em número mais elevado do que os assassinatos num fim de semana na Guerra do Líbano. E a mesma coisa acontece hoje. Por que a morte do Moise choca tanto? Enfim, pelo motivo que eu falei, quer dizer, é uma história, um enredo muito triste, né? Alguém que sai de uma região de conflito para buscar paz num país supostamente pacífico, que não se envolve em guerras, um país miscigenado, em que o racismo, se existe, não se traduz num regime segregacionista, como já existiu nos Estados Unidos, ou existiu também na África do Sul, né? A gente tem uma população miscigenada e nunca teve uma segregação estrita, mas a gente sabe, e isso tem sido cada vez mais discutido, a gente tem um racismo estrutural, né? Que coloca sempre a população negra ou afrodescendente, mestiça, enfim, numa posição subalterna, mas sem uma violência explícita. Enfim, é a conformação brasileira do racismo e do exercício de uma violência que acontece em surdina, nos interstícios da sociedade, e menos do que violentar a sociedade explicitamente, envenena a sociedade e vai matando aos poucos e de maneira pulverizada e talvez muito mais eficaz do que uma violência cometida por uma força policial, por uma gangue, né? Embora também aconteça isso no Brasil. A gente tem uma violência que realmente ela é quase capilar, e que faz com que a gente normalize essa escala de morticínio que acontece com os negros. Bom, mas o Moise não era um brasileiro, ele era um estrangeiro que veio para cá. E eu tenho uma suspeita de que, além da história dele, que é uma história muito comovente e que provoca muita revolta, o fato dele ser um estrangeiro refugiado no Brasil remonta a uma questão
na qual a gente presta pouca atenção, principalmente no Brasil, que é, no entanto, um dos princípios da civilidade, um dos vetores fundadores da ideia de civilização e do processo civilizatório, que é a ideia do dever da hospitalidade. Né? E por que eu estou falando disso? E este canal fala sobre literatura, e qual a relação que isso tem com a literatura? Bom, eu estou conectando a história lamentável, trágica do Moise à história da literatura, porque a história da literatura também é indissociável da ideia da hospitalidade. Os grandes clássicos da literatura, eu vou dar exemplos de forma superficial, porque a ideia dá indicações de como isso está presente na nossa cultura. Os grandes clássicos da literatura trazem a ideia de hospitalidade. Vou falar de dois deles. O primeiro grande clássico é a Odisseia do Homero, na antiguidade grega, e o segundo grande clássico já é bem mais recente, embora também distante de nós, que é a Divina Comédia do Dante, na virada do século XIII para o XIV, e que é um livro que faz a passagem da literatura medieval para a literatura moderna. Ou seja, duas obras distantes, praticamente, enfim, 20 séculos de tempo, mas que traduzem e trazem as marcas dessa ideia da hospitalidade, mostrando a recorrência dessa noção, desse valor civilizatório, e como a violação dele é uma mácula, não apenas na autoimagem de um país supostamente cordial, cordato como o Brasil, mas é uma mácula civilizatória, uma mácula na espécie humana, o rompimento, a violação do tabu, que consiste em jamais negar hospitalidade a um estrangeiro. Então, só para ficar em dois pequenos exemplos, eu vou mencionar aqui um livro que é um grande estudo sobre a representação da realidade na história da literatura ocidental, que é o Mimesis, do Eric Auerbach. Essa aqui é a edição mais recente, que é a edição feita pela editora Perspectiva, que tem uma introdução do Eduardo Said. Eu escrevi um prefácio também, só para contextualizar a situação em que esse grande crítico alemão escreveu este livro, e que começa, vejam, é um grande afresco, um grande panorama sobre a representação da realidade na literatura ocidental. E ele começa falando justamente da Odisseia de Homero, e num capítulo chamado A Cicatriz de Ulisses. E ele começa evocando o canto 19 da Odisseia. Só um parênteses. A Odisseia descreve o retorno à sua cidade natal, à sua terra natal, do herói grego Ulisses, ou Odisseus, daí o título Odisseia. Ele vai para a guerra de Troia, e aí ele está retornando para a sua Ítaca natal para reencontrar sua mulher Penélope. E quando ele volta, depois de anos de peregrinação, lutas e peripécias pelo mundo mediterrâneo, convivendo com heróis e seres sobrenaturais, monstruosos, o Ulisses, o Odisseus em grego, Ulisses na tradição latina, o Ulisses vai voltar para casa, mas a mulher ficou ali, a Penélope ficou esperando por ele. E ela, para resistir ao assédio dos possíveis substitutos do marido, ela diz que ela só desistiria do marido que saiu para a guerra quando ela acabasse de tecer um tapete, um sudário, e aí ela tece todos os dias, mas à noite ela se desfaz. Ela usa desse estratagema, né, de tecer um tecido e depois desfazer a tessitura à noite para nunca terminar esse trabalho, de forma a manter a expectativa, manter a fidelidade e a expectativa pela volta do marido, que de fato acontece. Ulisses, finalmente, depois das suas peripécias, retorna à sua casa. Mas ele quer saber o que aconteceu na sua casa, se a Penélope ainda o aguarda. Então, em vez de ele voltar como um guerreiro da Guerra de Troia, enfim, se apresentando com sua identidade real, ele se disfarça de mendigo. E aí ele chega em casa e a Penélope não o reconhece. Mas, e aí destaca Auerbach no Mimesis, no capítulo chamado A Cicatriz de Ulisses, que abre essa obra monumental sobre os grandes clássicos da literatura ocidental e como eles representam a realidade. Escreve Auerbach sobre o canto 19 da Odisseia.
O forasteiro havia granjeado a benevolência de Penélope. Atendendo ao desejo de seu protegido, ela ordena à governanta que lave os pés do viandante fatigado, segundo é usual nas velhas histórias como primeiro dever da hospitalidade. Ou seja, a Penélope, Ulisses volta para casa vestido de mendigo, sujo, a Penélope não o reconhece, mas o acolhe como dever da hospitalidade e ordena que a sua ama, né, a sua empregada, lave aquele mendigo. Né? Apesar dele ser andrajoso, de ser uma pessoa até certo ponto repugnante, é um dever da hospitalidade. E dentre os procedimentos dessa hospitalidade está em lavar, dar, vamos dizer assim, uma convivialidade a esta pessoa que chega, a este estranho que chega. Né? Então, essa ideia de transformar aquele que é o estrangeiro de hostil em hóspede e se tornar hospitaleiro em relação àquele que é estrangeiro, está no cerne da obra fundadora da literatura ocidental, que é a Odisseia de Homero. Ou seja, esse é um valor incontornável, esse valor nos define. Tanto assim que, séculos depois, quando Dante Alighieri publica a sua Divina Comédia, que na verdade chamava-se Comédia, né? Quem batizou de Divina foi o Boccaccio, que admirava muito a obra. O Boccaccio foi um outro grande escritor, como a gente sabe. Mas na Divina Comédia, que se passa em 3 esferas do mundo da cosmologia cristã, o inferno, o purgatório e o paraíso, no inferno, o Dante descreve os vários círculos que compõem o inferno. E esses vários círculos, que são 9 no total, até chegar ao centro do inferno, que é um lago gelado, curiosamente, não um lugar de fogo, mas é um lago gelado. Parece que isso vem de uma tradição muçulmana que influenciou Dante, apesar do livro fazer parte da cosmologia cristã. Nesse lago gelado está Lúcifer. Lúcifer como a grande força do mal, a grande potência do mal. Então, os círculos concêntricos do inferno vão descrevendo e confinando os pecadores conforme o grau de gravidade de seus delitos, até chegar aos círculos mais próximos do próprio Lúcifer. E vejam vocês, pecados como gula, luxúria, traição, falsificação, roubo, estão ao longo dos primeiros círculos do inferno. E quando se chega ao 9º e último círculo do inferno, antes de se atingir o cerne desse que é o Cocito, que é um lago gelado onde está Lúcifer, qual é o delito colocado ali pela cosmologia cristã? Os traidores dos hóspedes. O último círculo, o 9º círculo do inferno, inclui pecadores que foram traidores dos parentes, traidores da pátria, traidores dos hóspedes e traidores dos benfeitores. É o grau mais baixo na escala do pecado e é um pecado não cometido individualmente, não um pecado contra o mandamento cometido por um sujeito, mas é um pecado civilizatório, é a própria negação da humanidade. Então vejam vocês o quanto o dever da hospitalidade atravessa a história da literatura, indo de uma obra do século VIII a.C., que é a Odisseia de Homero, e chega até 1200 da era cristã com a Divina Comédia, de Dante Alighieri. E a gente tem uma série de autores que discutem o dever da hospitalidade. Immanuel Kant, num ensaio famoso chamado Paz Perpétua, coloca o dever da hospitalidade como uma das condições de atingir um estado de paz ininterrupta e perpétua, como diz o título do seu texto. Mais recentemente, um importante filósofo, nascido na Lituânia, mas de expressão francesa, que é o Emmanuel Levinas,
construiu toda a sua obra sobre a ideia de que o primeiro conhecimento que o ser humano tem não é dos objetos, das coisas, das leis da natureza, é o reconhecimento do outro, o olhar do outro, o rosto do outro. Um tema que depois vai migrar para um outro pensador importante da contemporaneidade, que é o filósofo francês Jacques Derrida, que tem inúmeros ensaios sobre a questão da hospitalidade. De modo que a hospitalidade está no coração da civilização. E se eu mencionei Homero e Dante Alighieri, que são dois pilares da cultura mediterrânea, a gente pode ir além do mundo mediterrâneo e citar, por exemplo, as sagas nórdicas. Todo mundo conhece, ou já ouviu falar, ou já escutou, já assistiu a ópera, o ciclo O Anel do Nibelungo, do Richard Wagner. Nós temos a Valquíria, né? Como eu disse, a Valquíria é uma das óperas que compõem o ciclo do Anel do Nibelungo e que é inspirada numa saga nórdica. E na Valquíria, o início do enredo da ópera consiste justamente numa cena em que um guerreiro forasteiro chega a uma casa desconhecida numa noite de tempestade e pede abrigo para o dono da casa, que é o guerreiro Hunding. Só que esse guerreiro está ausente e quem está lá é sua esposa, que é a Sieglind. Então, o Sigmund chega nessa casa, um desconhecido, numa noite tempestuosa, um homem armado, talvez assustador, mas o dever da hospitalidade faz com que a Sieglind, mesmo estando frágil, estando numa situação de solidão e, portanto, vulnerável na ausência do seu marido, ela cumpra este dever civilizatório que é receber o Sigmund. Depois a ópera deriva para uma outra coisa, que nós descobrimos que Sigmund e Sieglind eram irmãos gêmeos que tinham sido separados na infância, e que depois isso vai gerar um tempestuoso caso de incesto que vai ser condenado pelos deuses nórdicos, etc. E isso dá andamento à saga do Anel do Nibelungo, que tem uma dimensão mítica. Mas o que interessa é que a ópera começa com esta cena de um estrangeiro, de um forasteiro, pedindo acolhida. E ele é acolhido pela dona da casa. E quando seu marido chega e que fica até incomodado com a presença daquele guerreiro ao lado da sua mulher e percebe uma certa semelhança entre eles, porque eles são gêmeos, ele fala, eu vou acolhê-lo, você pode passar a noite aqui, você pode ter uma morada aqui, mas amanhã, se você não for embora, eu o desafio para um duelo. Ou seja, a diferença, a separação não foi esquecida. A eventual rivalidade não foi esquecida, mas há algo primeiro, que é o reconhecimento do outro como um ser humano digno de respeito. Até mesmo do respeito de ser desafiado para um duelo. Mas antes do duelo em si, reafirma-se a ideia de um reconhecimento da dignidade do outro. Reforça-se a dignidade do outro, confere-se a dignidade ao outro numa situação precária, para depois, estabelecida a igualdade entre eles, se parte eventualmente até para um duelo por conta das diferenças de outra natureza, rivalidades nacionais, conjugais, seja lá o que for. Mas o primeiro passo da civilidade é reconhecer a igualdade de condição e de estatuto humano das pessoas que estão em contato. Que é isso que não aconteceu com o Moise. Espancado até a morte porque ele não teve a sua dignidade reconhecida como um diferente, como um estrangeiro diferente. Porque justamente, primeiro você pode elaborar a diferença, a disputa, a divergência, mas antes, como um princípio civilizatório, você reconhece a autonomia, a identidade, a dignidade, o direito de ser do outro, mesmo que seja o direito de ser diferente, o direito de ser um estrangeiro, no sentido não apenas nacional, mas um estrangeiro em termos de identidade. E é este reconhecimento que não foi dado ao Moise, esse congolês. E eu tenho a impressão que o que nos chocou nessa história, já que assassinatos de jovens negros são tão frequentes no Brasil, foi esse dado específico, que nós negamos o princípio do dever da hospitalidade, que é um dever civilizatório. Aliás, há um livro muito interessante de um grande pensador alemão que se chama O Processo Civilizador,
Norbert Elias, é um livro em 2 volumes. Norbert Elias, esse grande pensador alemão, mostra como a civilização consiste justamente num processo em que você renuncia à violência e troca e substitui a violência por códigos de ética, por hábitos morais, até mesmo hábitos de etiqueta. Você não agride o outro através da exposição de sua virilidade, de sua selvageria. Né? Então, o processo civilizatório é um processo de desanimalização do homem, consiste e é composto por vários procedimentos e vários elementos. Um desses elementos é a substituição progressiva ou convívio cada vez mais intenso entre a noção de medo pela vergonha. Nós substituímos progressivamente o medo, que deriva da ameaça que eu sinto em relação ao outro, pela vergonha. Conforme as relações vão sendo pautadas por trocas racionais, por trocas simbólicas, e não por estocadas de espada ou de lança, ou por uma atitude bélica, conforme a gente vai renunciando à violência e criando regras do convívio social, o medo deixa de ser aquilo que pauta a nossa relação com o outro e passa a ser a vergonha. Nós queremos ser civilizados e queremos ser reconhecidos enquanto civilizados pelos outros. Então, quando nós cometemos uma violência, nós somos julgados pelo olhar do outro e nós nos diminuímos em nossa civilidade, porque a civilidade consiste justamente na renúncia à violência. E quando eu sinto vergonha de um ato cometido, não há violência que eu possa cometer contra o outro para que ele mude de ideia. A vergonha é um sentimento muito mais profundo, porque se eu posso vencer o outro pela imposição, pela força, pela violência, eu posso ser violento o quanto eu quiser, mas se a minha imagem na mente do outro, no olhar do outro, for uma imagem vergonhosa, eu não vou conseguir demovê-lo. Eu vou reforçar a minha vergonha, a minha imagem negativa. E é isso que aconteceu no Brasil. Né? A violência brasileira explicitou a vergonha que nós deveríamos sentir todos os dias em relação a essa deterioração da própria ideia de civilidade que nós testemunhamos cotidianamente e que está perfeitamente expresso nesse acontecimento, nesse episódio trágico, lamentável, deplorável que aconteceu com o Moise, o jovem congolês que foi assassinado num quiosque em praia do Rio de Janeiro. Enfim, então, fica aqui a dica para pensar na ideia da hospitalidade e do dever da hospitalidade como constitutivo da nossa ideia de civilização e como isso aparece na literatura universal e nos grandes estudos sobre a nossa cultura. Né? Então eu citei aqui a Odisseia do Homero como a Divina Comédia do Dante, poderia citar o Pentateuco, né? Os livros que compõem a Bíblia judaica, que também falam do dever da hospitalidade, formulado por este povo que recebeu tão pouca hospitalidade ao longo da sua história, que é o povo judeu, mas o dever da hospitalidade está presente não apenas na literatura, mas também no pensamento de autores como Immanuel Kant, como Emmanuel Levinas, mais contemporaneamente, e está presente na reflexão de críticos, ensaístas que estudam esse fenômeno, como Auerbach, na grande obra chamada Mimesis, sobre a representação da realidade na literatura ocidental, que começa com um episódio em que se exerce o dever da hospitalidade num canto da Odisseia do Homero, e está presente nessa obra fundamental para quem quer entender a nossa civilização, que é o processo civilizador de Norbert Elias. Ou seja, não falei de um livro, mas de vários livros que servem como um mosaico de obras para a gente entender melhor aquilo que cotidianamente tem nos envergonhado tanto, que é esse episódio do assassinato do refugiado congolês neste país supostamente pacato, pacífico e acolhedor. Enfim, é isto. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo.